hoje nós começamos essa série falando sobre a escolha da data, né, do Natal. Eu não sei se você fez parte dessa polêmica, mas algumas décadas atrás, eu acho que umas 2 mais ou menos, se levantou uma grande polêmica, né? E o que entrou em pauta era se o cristão deveria ou poderia ou não festejar o Natal. Não sei se você passou por isso. Hoje acho que isso já passou, ficou para trás, mas eu vivi essa época. É interessante até, né? Nós como cristãos, não ser cristão, comemorar o Natal. Mas esse grupo, essas pessoas tinham alguns argumentos, e os argumentos eram esses, né? Primeiro, que o Natal se tornou uma festa pagã, né? Com Papai Noel, duendes, árvore de Natal, guirlandas, panetones, o apelo comercial. E alguns mais radicais ainda identificavam Jesus como um bebezinho inofensivo que nasceu na manjedoura e diziam, não é isso que a gente quer de Jesus, não. A gente quer Jesus como o rei que se assenta no trono. E por isso pessoas cristãos praticamente riscaram o Natal da sua agenda e não comemoravam e ainda, de certa maneira, julgavam aqueles que comemoravam, né? E uma das razões principais desse grupo era com respeito à data do Natal, né? Eles diziam que essa data do Natal, e eles diziam isso com uma certa razão, né? Era, na verdade, uma festa pagã realizada pelos romanos, que aproveitaram essa festa pagã, que era realizada ali em volta do dia 25 de dezembro, e cristianizaram essa data, comemorando o nascimento de Jesus. Isso aconteceu pela primeira vez no ano 354, né, depois de Cristo. E essa festa pagã era chamada de Natalis Solis Invicto, ou o nascimento do sol invicto, do sol invisível, que era uma homenagem ao deus persa chamado Mitra, que era popular em Roma naquela época, e que as comemorações aconteciam durante o solstício do inverno, né, que da região norte é mais ou menos entre o dia 21 e 25 de dezembro, então escolheram essa data do ano 25 de dezembro. E essa questão da data é uma coisa muito interessante, porque realmente Jesus não nasceu no dia 25, não nasceu em dezembro, e nem no ano 1 da nossa história, né? Alguns estudiosos, nem todos estão de acordo, mas a maioria acredita que Jesus nasceu lá pelos meados de setembro. Porque dezembro, o inverno lá é rigoroso e não teria como uma criança sobreviver numa manjedoura, e nem eles saírem naquela situação. E pelas dicas que eles têm sobre lavoura e colheita, imaginam que mais ou menos, né, a época seria mais ou menos os meados de setembro. A gente sabe também que a data não foi no ano 1. A gente sabe que Jesus nasceu mais ou menos entre 4 e 6 a.C. Isso pela própria Bíblia, pela questão da lista dos governantes, que você comparando com a história universal, você percebe que quando decidiram colocar o ano 1, né, depois de Cristo, na verdade, não era o ano 1 depois de Cristo, né? Jesus nasceu de 4 a 6 antes de Cristo. Mas essa questão da data, ela mostra uma coisa muito mais profunda, uma realidade que a gente precisa pensar, que mesmo em um dos momentos mais importantes da história universal, momento em que o próprio Deus se faz carne e habita no meio de nós, embora Deus tenha escolhido essa data, nós não sabemos a data correta e a gente tenta adaptar essa data. Mas Deus tem o controle do universo e Deus estabelece essa data para nós. Então, por isso, irmãos, amigos, a gente sabe que realmente o Natal acabou se desvirtuando do seu propósito inicial. Realmente há uma influência comercial muito grande, há questões culturais hoje que às vezes chamam mais atenção do que a própria razão do Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas o Natal, ele tem uma significação muito grande para nós. Ele tem uma razão, ele mostra para nós o amor de Deus e a obra de Deus, né, em nossas vidas.
Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Embora a gente não possa descobrir muitas das coisas de Deus, inclusive as datas de Deus, a agenda de Deus, nós temos a convicção e certeza de que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Deus fez. Deus é soberano. Deus tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a agenda. E nada foge do controle de Deus. Quanto mais o nascimento do seu filho, que havia sido programado antes da fundação do mundo, Deus já não tinha separado e escolhido essa data. Por isso eu queria lembrar um texto que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, só a primeira parte. Um texto que fala sobre o Natal, que Paulo diz à igreja aos Gálatas assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A plenitude do tempo é o tempo certo. Deus enviou Jesus, o Natal aconteceu no momento programado, momento exclusivo, escolhido por Deus para que fosse naquela data. E isso nos mostra algumas verdades muito importantes para nós, inclusive para o nosso dia a dia. Para nós que temos dificuldade em administrar o nosso tempo, de conhecer o tempo, de tentar entender por que as coisas acontecem de tal maneira no tempo em que elas ocorrem. Por exemplo, a questão da pandemia é algo que pegou todo mundo de surpresa. E quando nós vivemos esse período, muitas vezes nos perguntamos, mas por que agora? Pessoas que planejaram, que sonharam, pessoas que marcaram nas suas agendas algumas coisas e todas elas foram abaixo. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus fez tudo formoso no seu tempo. E o Natal é um bom exemplo disso. A primeira coisa que a gente precisa ver é o que é essa plenitude do tempo, né? Muitos teólogos estudiosos da Bíblia interpretam a plenitude dos tempos como uma conjuntura do cenário histórico, cultural, político da época que favoreceu o nascimento de Jesus. Por exemplo, eles dão o exemplo da língua grega, que na época que Jesus nasceu era a língua mundialmente quase falada. A maioria da humanidade, né, ocidental, que a gente conhece, falava o grego. Isso facilitou muito para que o evangelho fosse transmitido. Também a filosofia grega, que acabou unificando as questões, os termos e definições, facilitou bastante a anunciação do evangelho de Jesus. Também o Império Romano, por Jesus ter nascido naquela época do Império Romano, também teve muitas coisas favoráveis. A Pax Romana, que dava uma certa proteção para as viagens, as próprias estradas do Império Romano, que eram mais protegidas, as leis também, favoreceram principalmente pessoas como o apóstolo Paulo e outros que anunciaram o nascimento de Jesus logo depois que isso ocorreu. E por isso o evangelho chegou hoje até nós, né, 2000 anos depois, em um outro continente, num outro contexto, porque realmente ele nasceu num momento que favoreceu bastante. O próprio judaísmo colaborou, através do monoteísmo, a própria expectativa messiânica, que fez com que muitas pessoas questionassem e esperassem o Messias, o Rei do Universo. Talvez alguém até questione e fale assim, puxa vida, mas e se Jesus tivesse nascido hoje? Será que a tecnologia não teria ajudado bem mais? Já pensou assim, você abre o TikTok e vê Jesus numa manjedoura,
né? Já pensou você vendo isso no YouTube, dando um like? Já pensou você mandando para o WhatsApp, nasceu ali, os anjos cantando, né? Glória a Deus nas alturas, e um monte de gente com o celular filmando, né? Os pastores ali, e daqui a pouco cada um com o seu celular também. Às vezes a gente pode questionar, puxa vida, mas se Jesus nascesse hoje, né, com a tecnologia, talvez fosse muito mais fácil e pudesse, né, a notícia correr muito mais rápido, né? Mas tecnologia, na verdade, nunca foi um problema para Deus. Deus nunca precisou da tecnologia para que ele pudesse se manifestar na história. Ele nunca precisou disso. Interessante que quando o povo de Israel estava nascendo, e Israel era escravo no Egito, naquela época o Egito era a capital do mundo. Em matéria de conhecimento, de tecnologia, de estrutura, já haviam as pirâmides, já haviam os sábios egípcios, havia tudo isso, mas Deus escolhe se manifestar para um sujeito de 40 anos ali no deserto, na verdade 80, né? Chamado Moisés, num arbusto que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia, de uma maneira muito pessoal e individual. Deus não escolheu aparecer ali para o povo egípcio em cima de uma pirâmide com efeitos especiais, né, Spielbergianos. Não, Jesus foi ali para uma conversa muito mais íntima, e é dessa maneira que Deus costuma se manifestar, de uma maneira muito pessoal, muito individual, personalizada. Mas eu acredito que as datas de Deus, elas são escolhidas e anunciadas de uma maneira muito mais abrangente, contundente e ao mesmo tempo personalizada que a gente pode imaginar. E no Natal, isso é muito claro, através de dois tipos de personagens que a gente encontra aqui. A gente tem muitos personagens, mas eu queria, junto com você, que a gente visse dois personagens. Na verdade, um é mais do que um personagem, mas que mostra muito bem um tipo, que descobre a escolha da data do Natal. E o primeiro personagem, o grupo de personagens, são os cientistas da época. A história deles está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. A gente não vai ler o texto, você pode ler depois. Mas Mateus 2, de 1 a 12, fala dos magos do Oriente. Magos talvez não seja o nome mais próprio. Na verdade, eram sábios. Pessoas que se dedicavam exclusivamente a aprender, que tinham uma curiosidade inata. E o que dá a entender, como é realidade no Oriente, Babilônia é um bom exemplo disso, que eram astrônomos, pessoas que procuravam entender como as coisas funcionavam. Quais eram as datas, quais eram as épocas das coisas. E esses estavam ali. A gente não sabe quantos eram. A tradição costuma falar de 3 reis magos. Na verdade, reis, né, isso foi questão da tradição, e o fato de ser 3 também. É porque como tem 3 presentes, associam que são 3 pessoas, mas a Bíblia não é clara nisso. Mas a verdade é que essas 2 ou 3, ou talvez mais pessoas, essa comitiva de sábios que vem lá do Oriente, tinham boas qualidades. A Bíblia diz que eles tinham disposição a ponto de sair da sua terra, quilômetros, centenas de quilômetros de distância. Eles tinham o intuito de reconhecer e adorar a Deus, de levar presentes para eles, como também tinham sensibilidade para entender e obedecer a advertência divina através do sonho, quando eles foram advertidos para voltarem por outro caminho. Mas sabe o que a gente sabe mais a respeito deles? Nada, mais nada. Talvez pessoas que tivessem um bom conhecimento de astronomia e da sabedoria ali da época, mas pessoas que queriam estudar mais a fundo e entender sobre as datas de Deus. E o mais incrível é que Deus prepara o Natal. Imagina só, um Natal que foi planejado antes da fundação do mundo. E Deus coloca o convite, né, com a data, ali no céu,
para que aqueles sábios que moravam a centenas de quilômetros de distância pudessem olhar para o céu e entender aquele convite e aquela data de que o Messias, o rei de Israel, estava nascendo ali em Belém. E eles levaram tão a sério que, chegando lá, foram direto no palácio e encontraram com Herodes. Mas ali, eles falando, alguns sábios comentando, falaram, não, isso deve estar acontecendo em Belém para que se cumpra as profecias. E para ali eles foram. Mas o Deus que escolhe uma data e resolve colocar isso no céu, para que aqueles que fossem mais atentos, aqueles que talvez quisessem um pouco mais a fundo, pudessem entender isso. Você já pensou nisso? A data de Deus do Natal, a escolha da data, ela foi escolhida e sincronizada, não apenas com a questão cultural, não do mundo romano, no mundo grego, do mundo judaico, não. Deus resolveu sincronizar com as órbitas da Via Láctea, uma coisa muito mais abrangente. Eu fico imaginando Deus escolhendo a data e falando, não, é nesse momento que a estrela vai surgir ali e vai brilhar muito forte. E aqueles pessoal que mora lá no Oriente, bem distante, vão poder lá e vão descobrir a minha data. Aqueles que estavam ali morando em Belém não reconheceram, eles que estavam ali não perceberam. Mas aquele sujeito que costumava olhar para o céu, conseguiu entender a data que Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes de existir estrelas, planetas, antes de existir o nosso universo. Esse é o nosso Deus. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, mas a gente pode dizer que os céus também manifestam a agenda de Deus. Nosso Deus é muito maior do que os nossos probleminhas diários, do que a nossa correria, dos nossos atrasos, dos nossos congestionamentos, das nossas enfermidades, até da nossa pandemia. O Deus que sincroniza a data de um evento aqui na Terra com a Via Láctea toda, é um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipotente e onipresente, que tem toda a história debaixo de suas mãos. Um Deus que tem controle sobre tudo e ninguém pode pegar ele de surpresa. Jesus falou algo muito parecido. Ele falou, olha, quando nós olhamos para o céu e percebemos que ele está mais vermelho, a gente sabe se vai chover. A gente sabe se é o momento de colher ou sabe se é o momento de plantar. Nós podemos olhar alguns sinais que estão aí postos para nós. Inclusive da segunda vinda de Jesus. Jesus fala e nos convoca. A Bíblia, o próprio Provérbios nos diz que nós devemos estar atentos para as coisas que estão acontecendo, porque a gente percebe algumas coisas sobre a data de Deus, sobre o tempo que se aproxima, sobre aquela expectativa de que algo novo vai acontecer. E Paulo ainda diz que a gente deve viver assim, viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, como que no relógio de Deus faltasse apenas ali uma viradinha para que Jesus voltasse e reinasse sobre nós. Porque aquilo que Deus faz não fica oculto, ele faz questão de mostrar para nós. Talvez por isso que Daniel, ele tem uma visão que mostra a sucessão dos impérios que iam interferir, na vida e no governo de Israel. Talvez seja por isso que Jeremias, prestando atenção na revelação de Deus, descobre que Israel ficaria no exílio por 70 anos e depois disso iria sair. Pessoas que conseguiam identificar a data de Deus, o relógio de Deus, que é colocado de uma maneira muito maior do que a gente pode imaginar. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. Deus não é alguém que faz as coisas assim, fogadilho, rápido, ou Deus, tá bom, vou fazer isso. Não, a gente percebe que Deus é um Deus
que tem o controle de toda a história. E que essa agenda está sendo cumprida, né? E ela segue a programação de Deus, como as órbitas celestes da Via Láctea seguem, né, e se encaixam, se sincronizam, né, na agenda de Deus. Os dias podem ser difíceis, mas eles sempre serão os dias de Deus. O dia que Deus fez. Por isso o salmista fala, este dia é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza que Deus é capaz de sincronizar aquele ato com coisas que vão muito além da nossa imaginação e do nosso pensamento. Tudo isso para que favoreça e para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. A gente aprende muito com isso. Mas sabe, irmãos, não foi só eles que descobriram a data de Deus. Tem um outro personagem que eu acho a história dele mais incrível ainda, que se chama Simeão. A história dele está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. E depois você pode ler. Lucas 2, 25 a 32. Diz assim, no versículo 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, olha a diferença. Primeiro a gente falou de alguns magos, que a gente nem sabe e nem pode dizer sobre a religiosidade deles, que moravam muito distante e que nem estavam aculturados ao judaísmo ou à expectativa messiânica. Pessoas que eram sábias, mas alheias ao contexto bíblico e mesmo assim identificaram a data de Deus. Mas aqui a gente está falando de um homem temente a Deus. Um homem que provavelmente cresceu na cultura judaica e ouvindo sobre Deus. A Bíblia diz que ele era temente. A Bíblia diz que ele era justo e piedoso. E a Bíblia diz que Deus falou com ele. O Espírito Santo era sobre ele e uma vez o Espírito Santo mostrou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O primeiro exemplo é alguma coisa natural, que está nos astros, que está na nossa Via Láctea, no nosso universo. Mas aqui fala de uma agenda de Deus que está no coração. E algo que nós nos apropriamos, numa promessa que nós tomamos para nós. E nós cremos e nós acreditamos. E eu fico imaginando Simeão. Simeão viveu numa época conturbada. Aquela época era uma época que o Império Romano tinha dominado Israel. E as coisas não eram fáceis. Não eram fáceis de jeito nenhum. Eram perseguidas. Havia o Herodes que queria tomar conta. Havia os religiosos que queriam algum proveito, que se apropriavam do dinheiro, que eram corruptos. Havia todo tipo de desafio para Simeão, que queria ter uma vida justa e piedosa diante de Deus. Sem contar as questões naturais. Não sei se Simeão algum dia ficou doente, quase à beira da morte, e a esposa falando, meu marido, eu acho que eu vou perder você. E ele falava, não vai não, porque eu ainda não conheci o Cristo de Deus, porque existe uma promessa, que eu não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E assim ele levava a vida. Ele cria nisso. Ele cria de uma maneira tão profunda que ele estava ali no templo, vivia no templo. Ele sempre estava ali louvando ao Senhor, buscando o Senhor, o momento dessa profecia se realizar. Porque Deus deu uma data para ele. Olha, antes de você morrer, você vai ver o Cristo do Senhor na sua vida. Era uma agenda interna no seu coração. Ele não conhecia astronomia, como os sábios do Oriente, mas ele conseguiu discernir uma mensagem muito íntima do Espírito Santo e viveu nela, se apropriou dessa promessa. E o mais fantástico é que tudo isso se trata do nascimento do Rei do Universo.
Mas Deus agora sincroniza a data com a história da vida de Simeão. Você percebe como Deus faz? O mesmo Deus que sincroniza com a órbita da Via Láctea, sincroniza com a história de um sujeito simples, mas piedoso e temente a Deus que vivia ali naquela época. Deus faz isso. Nosso Deus, que é transcendente, que faz muito mais do que imaginamos, é o Deus imanente, que vive em nós e que preza pelas promessas da nossa vida. E o incrível é que a agenda de Deus e a agenda de Simeão se unem. A agenda de Deus que envolve a nossa salvação hoje, brasileiros aqui, que envolve a encarnação do Verbo que se fez carne, é a mesma agenda que acaba se unindo com a de Simeão. Eu não vou morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, eu não sei qual é a promessa que você tem se agarrado. Se você não tem se agarrado a uma promessa, olha, faça isso. Porque o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o interessante é que quando Simeão vê Jesus sendo apresentado no templo, sabe o que ele faz? Ele canta. Está ali no capítulo 2 de Lucas, de 28 a 32. Ele canta, né? Quer dizer, no culto de apresentação de Jesus, Deus já tinha preparado o ministro de louvor, né? O cantor. No judaísmo é comum alguém cantar em datas especiais, como na apresentação da criança, né? No 8º dia. E Deus preparou um sujeito, Simeão, e juntou a história dele, e acho que Jesus programou, né, na agenda dele, ó, a data é essa e o cantor vai ser Simeão. E Simeão canta, e canta assim. Diz aqui o texto: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Gente, que louvor lindo, que louvor. Em outras palavras, acho que Simeão está dizendo, olha, Deus preparou o Natal e Deus escolheu uma data que eu pudesse estar presente. Olha só, Deus escolheu o dia do Natal, o dia que eu estava na igreja, no dia que eu estava no templo. Olha que coisa linda. Porque se Simeão não tivesse aquele momento, naquela hora, naquela data ali no templo, ele ia perder a oportunidade. Mas o mesmo Deus que havia falado para ele, olha, você não vai morrer sem ver o Cristo. Naquele dia de manhã, não sei o que aconteceu, ele teve um comichão, uma vontade de ir para o templo. Falou, não, eu preciso ir para o templo. E ele foi para o templo. Porque era a data escolhida por Deus. O mesmo Deus que escolheu ali para aqueles magos, escolheu para Simeão, para que tivesse ali e visse o Cristo do Senhor. Bebê ainda. No 8º dia, um bebezinho. Mas ele olha e reconhece e diz, meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram aquele que é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele descobriu a data. E falou, Deus, o Senhor me encaixou nessa data. E eu estou aqui agora, no lugar certo e na hora certa, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Deus é assim. Ele escreve a data nos céus, mas também escreve no nosso coração. É tanto para que os sábios reconheçam, como as pessoas mais simples também possam ter sensibilidade para entender a data de Deus. Às vezes, as datas de Deus podem parecer uma agenda. E é interessante isso, a maneira como nós encaramos a questão das datas. Às vezes é um calendário, né? Não sei aqui quem tem agenda, né? Talvez você não tenha, porque a gente costuma usar em janeiro, fevereiro, no começo do ano. Quando chega lá março, abril, às vezes a gente esquece, né?
Quando é janeiro, fevereiro, ela está cheia de coisa, março, abril já diminui. Quando chega lá em agosto, setembro, às vezes você nem acha mais a agenda. Mas eu aposto que todo mundo já está pensando na sua agenda. Hoje muitos usam, né, de maneira virtual, né, no celular ou alguma coisa, porque a agenda é importante. A agenda é uma maneira de nós nos programarmos, de nós fazermos planos, de nós procurarmos atingir esses planos, né? E essa é uma maneira da gente encarar a vida e as datas, né? Todo mundo aqui deve ter horário para alguma coisa, né? Acordo tal hora, daí vou trabalhar tal hora, almoço tal hora, saio tal hora, tal dia eu tenho aqui agendado uma visita para não sei quem, eu recebo tal dia, tenho que pagar essa conta nesse dia, tenho que fazer... E a gente vai planejando. E muitas vezes é assim que nós seguimos as datas. Aqueles sábios do Oriente foi assim. Sei lá, eles olharam para o céu e conseguiram vislumbrar uma agenda de Deus e falaram, aquela estrela está ali agora. O rei de Israel está nascendo. Vamos seguir essa estrela. A gente chega lá. Mas existe uma outra maneira de nós entendermos o tempo e avaliarmos o tempo. E é como um diário. Não sei quem tem diário aqui. Serve. Diário, pode ser o diário de oração, mas o diário também tem datas. Tem datas o diário. Aliás, né, elas são importantes, mas não é o mais importante. As datas servem como uma referência cronológica, mas o mais importante é o que aconteceu naquele dia. É a nossa história, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu percebi, e aquilo vai fazendo a nossa história. A gente pode perceber que Simeão, ele tinha esse diário. A data para ele era algo muito mais profundo. A data para ele não era a data em si, mas era o que Deus estava fazendo ali naquele momento, na história dele, né? O que acontece naquele dia é muito mais significativo do que o dia e o mês, mas é o que aconteceu. Ele viu o santo do Senhor, ele viu o escolhido do Senhor. Sabe, irmãos, a gente também pode, muitas vezes, encarar nosso calendário como um simples calendário. Sabe, as datas que a gente deve correr e a gente deve fazer isso e a gente deve fazer aquilo, e realmente a gente deve. Mas a gente não pode se esquecer que a data é algo muito mais profundo e que cada dia que Deus faz para nós, Deus tem um propósito para nós naquele dia. E é tão bom que, como a gente faz num diário, a gente pode perceber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Lembra? Lembra como era o seu relacionamento com Deus há um ano atrás? Meu irmão, como eu espero que você tenha amadurecido nesse tempo e hoje você tenha aprendido a caminhar com Cristo e que você tenha um conhecimento, uma sensibilidade, uma percepção muito maior para ouvir a voz dele nos momentos que você tem que tomar uma decisão. Porque às vezes não é o dia do mês e a hora, mas muitas vezes é o que Deus tem feito nos dias da sua vida. Por isso que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias a fim de que alcancemos coração sábio. Porque é quando nós vamos percebendo Deus nas nossas datas, que nós vamos tendo uma sabedoria e um discernimento do que Deus quer fazer na minha vida e através de mim. Como Simeão entendeu. E como Simeão descansou nisso. Como Simeão se firmou na promessa. Não, a data não chegou porque eu ainda não morri. Porque eu não vou morrer enquanto ver a luz dos gentios, a glória de Israel nascer. A escolha da data do Natal não só marca o evento histórico e universal da encarnação. Irmãos, Jesus nunca teria morrido se antes ele não tivesse se encarnado. Jesus nunca seria aquele que enfrentou a cruz se ele não tivesse vivido a manjedoura. Jesus é aquele que não se assentaria no trono se não tivesse um dia ali em Belém, no meio daqueles animais, daqueles pastores que estavam ali. A encarnação é algo profundo e importante. Nesse mês de dezembro a gente vai estar vendo sobre isso. Mas a escolha da data é muito mais do que o evento, o cronograma, o calendário em si.
O grande milagre é quando esta data se encaixa na minha história, na minha vida, é quando Jesus nasce em mim. Deus escolheu uma data para que Jesus nascesse aqui na terra. Mas com certeza, e é isso que é o mais importante, é entender a data que Deus escolheu para Jesus nascer no seu coração. Como Simeão, há uma sincronia de Jesus com a sua história, com a sua vida. E a coisa mais incrível que pode acontecer na nossa vida é descobrir essa data. Eu espero e eu creio, em nome de Jesus, que essa data já tenha chegado para você. E você sabe do que eu estou falando. Porque um dia você entendeu que aquela criança que nasceu ali na Palestina, há 2000 anos atrás, na verdade, ela veio aqui por causa de você. E eu poderia até dizer exclusivamente de você, porque se você fosse o único ser humano aqui da face da terra, ainda assim Jesus se encarnaria e viria por amor a você. E quando você tem um entendimento desse amor de Deus, como o texto que nós lemos hoje de Filipenses 2, de 5 em diante, o Deus que se esvaziou e tomou uma forma de homem. E como homem foi servo, e como servo ele morreu. E entendemos que a sua morte foi a mais baixa que existia, a morte de cruz, a morte mais vergonhosa. E quando a gente entende que Deus fez isso para que o nome de Jesus seja exaltado, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós entendemos que eu faço parte dessa história, e essa história de Jesus faz parte de mim, porque ele não somente nasceu num local na Palestina, mas Deus fez com que a minha agenda se juntasse à dele. E hoje, no século 21, ele pudesse nascer no meu coração, e eu receber vida de Deus dentro de mim. Quando eu percebo que ele, Jesus, é o cumprimento de toda promessa e riqueza que eu sequer posso imaginar, eu entendo o quanto é importante o Natal. Talvez a data mais importante que exista. Porque não só é a data que nós comemoramos do nascimento dele aqui na terra. Isso é importante, porque senão não existiria mais nada, não teria salvação se não fosse isso. Mas também não haveria salvação se ele não nascer em você. Não nascer no teu coração. Se você colocar lá no teu diário, a partir de hoje eu sou uma outra pessoa. O velho homem foi crucificado, morreu. A partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Jesus nasceu em mim.